Capítulo 18. No dia seguinte, ao terminar de comer, tomar banho e me vestir, o sangue do feérico já havia sido limpo. Tinha-me demorado de manhã e era quase meio-dia quando cheguei ao topo das escadas e olhei para o vestíbulo abaixo, apenas para me certificar que tinha sumido. Eu estava determinada a encontrar Tanlin e explicar, de verdade, o quanto eu sentia por András. Se era para eu ficar ali, ficar com ele, então poderia ao menos tentar consertar o que eu tinha destruído. Olhei para a enorme janela atrás de mim, a vista tão ampla que eu conseguia ver até o reflexo do lago, depois do jardim. A água estava tão calma que o céu vibrante e as fofas nuvens gordas acima eram impecavelmente refletidos. Perguntar sobre eles parecia vulgar, depois da noite anterior. Mas talvez depois que as tintas e os pincéis chegassem, eu pudesse me aventurar até o lago para retratá-lo. Eu poderia ter ficado encarando aquele borrão de cor e luz e textura caso Tanlin e Lucien não tivessem surgido de outra ala da mansão, discutindo alguma patrulha ou outra da fronteira. Eles ficaram em silêncio quando desci as escadas, e Lucien disparou porta afora sem nem dar bom dia. Apenas um aceno casual. Não um gesto cruel, mas ele obviamente não tinha intenção de participar da conversa que Tanlin e eu estávamos prestes a ter. Olhei em volta, torcendo por algum sinal daquelas tintas, mas Tan apontou para as portas abertas, pelas quais Lucien tinha saído. Do outro lado, vi nossos cavalos, já selados e esperando. Lucien estava montado em um terceiro cavalo. Virei para Tanlin. Ficar com ele me manteria segura, e as coisas melhorariam. Tudo bem, eu podia fazer isso. Seus suprimentos só chegam amanhã, e a galeria foi limpa, e minha reunião adiada. Ele estava balbuciando. Pensei em sairmos para um passeio, sem nenhum assassinato dessa vez, ou um naga com o que se preocupar, mesmo quando terminou com um meio sorriso. A tristeza passou pelos olhos de Tanlin. De fato, eu vira bastante morte nos últimos 2 dias, bastante morte de feéricos, morte de qualquer coisa. Nenhuma arma estava embanhada na lateral do corpo de Tanlin, ou em seu baudrier, mas o cabo de uma faca reluziu na bota, onde ele havia enterrado aquele feérico. Um grão-senhor cavando um túmulo para um estranho. Talvez eu não tivesse acreditado se me contasse. Talvez não tivesse acreditado se ele não tivesse me oferecido asilo, em vez de morte. Para onde? Perguntei. Tanlin apenas sorriu. Não consegui pensar em palavra alguma quando chegamos, e soube que mesmo que conseguisse pintar, nada teria feito justiça. Não era simplesmente pelo fato de aquele ser o lugar mais lindo ao qual eu já visitara, ou porque ele me enchia de desejo e alegria, mas apenas parecia certo, como se as cores e as luzes e os padrões do mundo tivessem se unido para formar um lugar perfeito, um verdadeiro pedaço de beleza. Depois da noite anterior, era exatamente onde eu precisava estar. Sentamos em uma colina gramada que dava para um campo de carvalho tão amplo e alto que poderia ser os pilares e as espirais de um castelo antigo. Tufos trêmulos de sementes e dentes de leão flutuavam, e a terra na clareira era coberta de açafrões, amarelidáceas e jacintos. Era 1 ou 2 horas depois do meio-dia quando chegamos, mas a luz
estava forte e dourada. Embora nós três estivéssemos sozinhos, eu podia jurar ter ouvido um canto baixo. Abracei os joelhos e absorvi a Ravina. Trouxemos um cobertor, disse Tanlin, e olhei por cima do ombro e o vi indicar com o queixo o cobertor roxo que tinha estendido a poucos metros. Lucien se deitou nele e esticou as pernas. Tanlin ficou de pé, esperando minha resposta. Neguei com a cabeça e olhei para frente, passando a mão pela grama macia como pena, catalogando a cor e a textura. Eu jamais tinha sentido a grama como aquela e, certamente, não estragaria a experiência ao me sentar em um cobertor. Sussurros bem leves foram trocados atrás de mim e, antes que conseguisse me virar para investigar, Tanlin ocupou o lugar ao meu lado. Seu maxilar estava contraído, tão forte que olhei para a frente rapidamente. Que lugar é esse? Perguntei, ainda passando os dedos pela grama. Pelo canto do olho, Tanlin não passava de uma figura dourada reluzente, e vi o branco de seu sorriso. Apenas uma ravina. Atrás de nós, Lucien deu um riso de escárnio. Gosta? Indagou Tanlin, rapidamente. O verde dos olhos dele combinava com a grama entre meus dedos, e os riscos âmbar eram como raios de sol que penetravam pelas árvores. Mesmo a máscara estranha e exótica parecia se adequar à ravina, como se aquele lugar tivesse sido feito somente para Tanlin. Eu conseguia imaginá-lo ali, na forma animal, enroscado na grama, cochilando. O quê? Falei. Eu tinha esquecido a pergunta. Você gosta? Repetiu Tanlin. Tomei um fôlego entrecortado e encarei a ravina de novo. Sim. Tanlin riu. Só isso? Sim. Gostaria que eu me curvasse de gratidão por ter me trazido aqui, grão-senhor? Ah, o Suriel não contou nada de importante, não é? Aquele sorriso incitou uma ousadia em meu peito. Ele também disse que você gosta de ser escovado e, se eu for esperta, posso conseguir treiná-lo oferecendo-lhe mimos. Tanlin inclinou a cabeça para o céu e rugiu uma gargalhada. Apesar de não querer, soltei uma gargalhada baixinha. Talvez eu morra de surpresa, disse Lucien atrás de mim. Você fez uma piada, Feire. Virei para ele com um sorriso frio. Não vai querer saber o que o Suriel disse sobre você. Ergui as sobrancelhas e Lucien ergueu as mãos em sinal de derrota. Eu pagaria caro para ouvir o que o Suriel acha de Lucien, disse Tanlin. Uma rolha estourou, seguida pelo som de Lucien, entornando na boca o conteúdo da garrafa, engasgando com um silencioso escovado. Os olhos de Tanlin ainda brilhavam com o sorriso quando ele colocou a mão em meu cotovelo, me levantando. Vamos, ordenou ele, indicando com a cabeça a descida da colina, o pequeno córrego que percorria a base. Quero lhe mostrar algo. Fiquei de pé, mas Lucien permaneceu sentado no cobertor e ergueu a garrafa de vinho em saudação. Ele tomou um gole ao se deitar de costas e encarar a folhagem verde. Cada um dos movimentos de Tanlin era preciso e eficiente. As poderosas pernas musculosas percorreram agilmente a terra, conforme entrecortava as enormes árvores. Saltava por minúsculos riachos e subia colinas íngremes. Paramos no alto de um monte e soltei as mãos nas laterais do corpo. Ali, em uma clareira cercada por árvores imensas, havia um lago prateado reluzente. Mesmo de longe, eu conseguia ver que não era água, mas algo mais raro e infinitamente mais precioso. Tanlin segurou meu pulso e me puxou colina abaixo,
Os dedos calejados carinhosamente arranharam minha pele. Tanlin me soltou para saltar, com facilidade, a raiz de uma árvore em um único movimento e caminhou até a beira da água. Eu só consegui trincar os dentes conforme segui aos tropeços atrás dele, esforçando-me para passar por cima da raiz. Tanlin se agachou perto do lago, fechou as mãos em cuia para enchê-las. Ele virou as mãos, deixando que a água caísse. Olhe! A água prateada e brilhante que pingava da mão de Tanlin fez com que ondas dançassem pelo lago, cada uma reluzindo com várias cores e... Isso parece o brilho das estrelas, sussurrei. Tanlin deu uma risada abafada, enchendo e esvaziando a mão de novo. Olhei boquiaberta para a água reluzente. É brilho de estrelas. Isso é impossível, falei, lutando contra a vontade de dar um passo na direção da água. Aqui é Printium. De acordo com suas lendas, nada é impossível. Como? Perguntei, incapaz de tirar os olhos do lago, do prateado, mas também do azul e do vermelho, e do rosa e do amarelo que brilhavam por baixo. A leveza dele. Não sei. Nunca perguntei, e ninguém jamais explicou. Quando continuei a olhar boquiaberta para o lago, Tanlin riu, chamando minha atenção, e eu o vi desabotoando a túnica. Entre, pediu ele, convite dançando nos olhos. Nadar um pouco, sem roupas, sozinha, com um grão-senhor. Fiz que não com a cabeça. Recuando um passo, os dedos de Tanlin pararam no segundo botão do colarinho. Não quer saber como é? Eu não sabia a que ele se referia. Nadar em brilho de estrelas ou nadar com ele. Não. Tudo bem. Tanlin deixou a túnica desabotoada. Havia apenas pele musculosa e dourada por baixo. Por que este lugar? Perguntei, desviando os olhos de seu peito. Era meu lugar preferido quando menino. E quando foi isso? Não consegui evitar que a pergunta viesse. Tanlin virou o olhar para mim. Há muito tempo. Ele falou tão baixo que me fez mexer os pés com desconforto. Há muito tempo mesmo, se ele era menino durante a guerra. Bem, como eu já tinha entrado no assunto, então me arrisquei a perguntar. Lucien está bem depois de ontem à noite, quero dizer. Lucien parecia ter retornado ao seu normal, habitualmente arrogante e irreverente, mas tinha vomitado ao ver aquele férico morrendo. Ele não reagiu bem. Tanlin deu de ombros, mas as palavras saíram baixas quando ele disse: Lucien passou por coisas que fazem momentos como o de ontem à noite difíceis. Não falo apenas da cicatriz no olho, embora aposto que a noite passada tenha trazido à tona memórias disso também. Tanlin esfregou o pescoço e depois me encarou. Havia um peso muito antigo nos olhos dele, um maxilar contraído. Lucien é o filho mais novo do grão-senhor da corte outonal. Estiquei o corpo. O mais jovem de 7 irmãos. A corte outonal é cruel, linda, mas os irmãos dele só fizeram competir entre si, pois o mais forte herdará o título, não o mais velho. O mesmo acontece por toda a Printia, em todas as cortes. Lucien jamais se importou com isso. Nunca esperou ser coroado grão-senhor. Então, ele passou a juventude fazendo tudo o que o filho de um grão-senhor provavelmente não devia. Perambulou pelas cortes, fez amizade com os filhos de outros grão-senhores e andou com fêmeas que estavam longe da nobreza da corte outonal. Tanlin parou por um momento e quase senti.
a tristeza antes que ele dissesse. Lucien se apaixonou por uma férica que o pai considerou grotescamente inapropriada para alguém de sua linhagem. Lucien disse que não se importava por ela não ser uma dos grãos féricos, que tinha certeza de que a ligação da parceria aconteceria em breve e que ele se casaria com ela e deixaria a corte do pai para os irmãos ardilosos. Um suspiro contido. O pai de Lucien mandou executar a fêmea. Foi executada diante de Lucien, enquanto os 2 irmãos mais velhos o seguravam e o obrigavam a assistir. Meu estômago se revirou e levei a mão ao peito. Não conseguia imaginar, não conseguia entender aquele tipo de perda. Lucien partiu. Ele amaldiçoou o pai, abandonou o título e a corte outonal e foi embora. E sem o título para protegê-lo, os irmãos pensaram em eliminar mais um desafiante à coroa do grão-senhor. 3 deles saíram para matá-lo. Um retornou. Lucien os matou? Ele matou um, disse Tanlin. Matei o outro, pois havia entrado em meu território, e eu era o grão-senhor, e podia fazer o que quisesse com os invasores que ameaçaram a paz de minhas terras. Uma afirmativa fria e cruel. Reclamei Lucien para mim. Nomeei-o emissário, pois ele sempre foi bom em falar com as pessoas e eu, às vezes, acho difícil. Ele está aqui desde então. Como emissário em outras cortes, comentei. Ele já precisou lidar com o pai? Ou os irmãos? Sim, o pai nunca pediu desculpas. E os irmãos têm medo demais de mim para se arriscar a ferir Lucien. Não havia nenhuma arrogância naquelas palavras. Apenas verdades frias. Mas o Lucien jamais se esqueceu do que fizeram com ela. Ou o que os irmãos tentaram fazer com ele. Mesmo que finja que se esqueceu. E isso não desculpava tudo que Lucien tinha dito e feito comigo. Mas eu entendi agora. Consegui entender as muralhas e as barreiras que ele, sem dúvida, construíra ao redor de si. Meu peito estava apertado demais, pequeno demais para conter a dor que crescia dentro dele. Olhei para o lago de brilho de estrelas reluzentes e suspirei profundamente. Precisava mudar de assunto. O que aconteceria se eu bebesse a água? Tanlin esticou um pouco as costas e depois relaxou, como se estivesse feliz por desabafar aquela velha tristeza. De acordo com a lenda, você seria feliz até seu último suspiro. Ele acrescentou, talvez nós 2 precisássemos de um copo. Não acho que esse lago inteiro seria o bastante para mim. Falei, e também riu. 2 piadas em um dia. Um milagre enviado pelo caldeirão, disse ele. Dei um sorriso. Tanlin se aproximou um passo, como se forçadamente deixasse para trás aquela mancha escura e triste que acontecera com Lucien, e o brilho das estrelas dançou em seus olhos quando falou. O que seria suficiente para fazê-la feliz? Corei desde o pescoço até o topo da cabeça. Eu não sei. Era verdade. Eu jamais pensara nesse tipo de coisa, além de conseguir que minhas irmãs fizessem casamentos seguros e que eu tivesse comida o bastante para meu pai e eu, e tempo para aprender a pintar. Ponderou Tanlin, sem se afastar. Que tal o badalar dos jacintos? Ou um laço de raio de sol? Ou uma grinalda de luz da lua? Tanlin deu um sorriso malicioso. Grão-senhor de Príntia. Grão-senhor das tolices era mais adequado. E ele sabia que eu diria não. Que eu
me encolheria um pouco apenas por estar a sós com ele. Não deixaria que Tanlin tivesse a satisfação de me envergonhar. Já estava cheia disso ultimamente, cheia daquela garota encapsulada pelo gelo e pela amargura. Então, dei um sorriso doce, fazendo o melhor para fingir que meu estômago não estava se revirando. Nadar parece encantador. Não me permiti pensar duas vezes, e não me orgulhei pouco do fato de que meus dedos não tremeram uma vez quando retirei as botas. Desabotoei a túnica e as calças e as joguei na grama. Minha roupa íntima era modesta, o suficiente para que eu não mostrasse muito, mas ainda assim encarei Tanlin diretamente quando fiquei de pé na margem gramada. O ar estava morno e ameno. Uma brisa suave beijou minha barriga exposta. Devagar, bem devagar, seus olhos desceram e depois subiram, como se Tanlin estivesse estudando cada centímetro, cada curva minha. Embora eu estivesse com a roupa íntima mafim, somente aquele olhar me deixou nua. Os olhos de Tanlin encontraram os meus, e ele me lançou um olhar precioso antes de tirar as roupas, botão após botão. Eu podia jurar que o brilho em seus olhos se tornara faminto e feral, tanto que precisei olhar para qualquer outro lugar, exceto seu rosto. Eu me permiti saborear o lampejo de um peito largo, os braços delineados por músculos, longas pernas fortes. Antes de entrar naquele lago, Tanlin não tinha a constituição de Isaac, cujo corpo ainda estava naquele estágio desengonçado entre menino e homem. Não. O corpo glorioso de Tanlin fora cultivado por séculos de lutas e brutalidade. O líquido estava deliciosamente morno, e caminhei para dentro até que estivesse fundo bastante para dar algumas braçadas, e casualmente ficar boiando. Não era água, mas algo mais suave, mais espesso. Não era óleo, mas algo mais puro, mais fino, como ser envolta em seda morna. Eu estava tão ocupada me divertindo com meus dedos puxando as substâncias prateadas que não reparei em Tanlin até que ele estivesse boiando ao meu lado. Quem ensinou você a nadar? Perguntou ele e afundou a cabeça. Quando ressurgiu, Tanlin sorria. Filetes reluzentes de brilho de estrelas percorriam os contornos de sua máscara. Não mergulhei. Não sabia se ele estava brincando a respeito de água me deixar feliz, caso eu bebesse. Quando eu tinha 12 anos, eu estudei as crianças da aldeia nadando em um lago e aprendi sozinha. Tinha sido uma das experiências mais assustadoras da vida, e eu engoli metade do lago no processo. Mas peguei o jeito da coisa, consegui dominar o pânico, cego e o terror, e confiar em mim mesma. Saber nadar parecer uma habilidade vital, uma que um dia significaria a diferença entre a vida e a morte. Jamais esperei que levasse aquilo, no entanto. Tanlin mergulhou de novo, e quando voltou, passou a mão pelos cabelos dourados. Como seu pai perdeu a fortuna? Como sabe sobre isso? Tanlin riu com escárnio. Não acho que camponeses natos têm seu tipo de dicção. Alguma parte de mim queria fazer um comentário sobre arrogância, mas, bem, ele estava certo, e não podia culpá-lo por ser um observador habilidoso. Meu pai era chamado o príncipe dos mercadores. Falei, simplesmente, percorrendo os dedos por aquela água sedosa e estranha. Mal precisava me esforçar. A água estava tão morna, tão leve, que parecíamos flutuar. Cada dor em meu corpo se dissolvia em nada. Mas esse título, que ele herdara do pai, e do pai dele antes disso, era uma mentira. Éramos apenas um bom nome que mascarava 3 gerações de dívidas ruins. Meu pai tentava encontrar uma forma de aliviar aquelas dívidas havia anos, e
quando encontrou uma oportunidade de pagá-las, aproveitou, independentemente dos riscos. Engoli em seco. Há 8 anos, ele reuniu nossa riqueza em 3 navios, que zarparam para Barat, em busca de temperos e tecidos de valor incalculável. Tanlin franziu a testa. Arriscado mesmo. Aquelas águas são uma armadilha mortal, a não ser que se tome o caminho mais longo. Bem, ele não tomou o caminho mais longo. Teria levado tempo demais, e nossos credores estavam em cima dele. Então meu pai assumiu o risco de enviar os navios diretamente para Barat. Mas eles jamais chegaram ao litoral de Barat. Joguei o cabelo para trás na água, visualizando a lembrança do rosto de meu pai no dia em que chegou a notícia do naufrágio. Quando os navios afundaram, os credores o circundaram como lobos. Eles o limparam até que não sobrasse nada além do nome destruído e de algumas moedas de ouro para comprar nosso chalé. Eu tinha 11 anos. Meu pai... Ele simplesmente parou de tentar depois disso. Eu não consegui mencionar aquele último e terrível momento, quando aquele outro credor apareceu com os capangas para destruir a perna de meu pai. Foi quando começou a caçar? Não. Embora tivéssemos nos mudado para o chalé, levou quase 3 anos para o dinheiro acabar por completo. Falei. Comecei a caçar quando tinha 14 anos. Os olhos de Tanlin brilharam. Já não havia mais neles nenhum vestígio daquele guerreiro forçado a aceitar o fardo de um grão-senhor. E aqui está você. O que mais aprendeu sozinha? Talvez fosse o lago encantador, ou talvez fosse um interesse sincero por trás da pergunta. Mas sorri e contei a Tanlin sobre aqueles anos no bosque. Cansada, mas surpreendentemente satisfeita com algumas horas nadando e comendo e descansando naquela ravina. Olhei para Lucien, conforme cavalgamos de volta para a mansão naquela tarde. Atravessamos um campo extenso, com grama nova da primavera, quando ele me flagrou olhando pela 10ª vez. E me preparei quando Lucien se deteve e saiu do lado de Tanlin. O olho de metal se semicerrou sobre mim, quando o outro permaneceu cauteloso, nada impressionado. Sim, foi o bastante para me persuadir a não dizer nada sobre seu passado, e também odiaria que sentisse pena de mim. E Lucien não me conhecia não bem o suficiente para garantir como resposta qualquer coisa que não fosse ressentimento se eu mencionasse o assunto, mesmo que recaísse sobre mim o peso de saber, de ficar de luto por ele. Esperei até que Tanlin estivesse na dianteira o suficiente para que nem mesmo sua audição de grão feérico pudesse ouvir minhas palavras. Jamais consegui agradecer a você pelo conselho sobre o Suriel. Lucien ficou tenso. Olhei para frente, para o modo tranquilo como Tanlin cavalgava, o cavalo totalmente à vontade, com um cavalheiro poderoso. Se ainda me quer morta, falei baixinho, vai precisar se esforçar um pouco mais. Lucien exalou. Não era o que eu pretendia. Olhei para ele por um bom momento. Não derramaria nenhuma lágrima, corrigiu ele. Eu sabia que era verdade. Mas o que aconteceu com você? Eu estava brincando, falei, e dei um leve sorriso para Lucien. Não pode me perdoar tão facilmente por ter mandado você para o perigo. Não? E parte de mim não quer outra coisa que não surrar você pela falta de aviso sobre o Suriel. Mas entendo. Sou a humana que matou seu amigo, que agora mora em sua casa. Você precisa lidar comigo. Entendo, falei de novo. Lucien ficou quieto por tanto tempo que achei que ele não responderia. Assim que Tanlin estava prestes a seguir, ele disse: Tanlin me contou que seu primeiro disparo foi para salvar a vida do Suriel, não a sua. Parecia a coisa certa a fazer.
O olhar que Lúcia me deu foi mais contemplativo que qualquer outro que ele tivesse me lançado. Eu conheço muitos grão-feéricos e feéricos inferiores que não teriam visto a situação dessa forma, ou se dado o trabalho. Ele levou a mão para algo em um dos seus flancos e jogou para mim. Precisei me segurar para ficar na cela quando tentei pegar. Era uma faca de caça, encrustada de joias. Eu a segurei nas mãos. Ouvi você gritar, revelou ele, quando examinei a lâmina nas mãos. Jamais segurara uma tão delicadamente forjada, tão perfeitamente equilibrada. E hesitei, não por muito tempo, mas hesitei antes de ir correndo. Apesar de tanto ter chegado a tempo, quebrei minha palavra naquele segundo sem que esperei. Ele indicou a faca com o queixo. É sua. Não a enterre em minhas costas, por favor.